Ei pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Jamine, sou professora de Direito Civil e como eu percebi que muitos alunos perderam a minha primeira aula de Teoria Geral dos Contratos, eu resolvi fazer esse vídeo com um resumo dos princípios mais importantes do direito contratual para ajudar no estudo de vocês, mas só um resumo, tá? Então, o direito civil, a gente consegue dividir em duas vertentes. O direito civil tradicional, clássico, nascido depois da Revolução Francesa, e o direito civil atual. Os princípios clássicos contratuais nasceram pós-Revolução Francesa, quando foi elaborado o Código Civil Francês de 1804. E com ele foram traçadas as bases do direito civil tradicional. Depois, na terceira dimensão de direitos fundamentais, vieram os princípios contratuais atuais. Eles são permeados pela solidariedade, pela dignidade humana. Então, a solidariedade, a dignidade, elas mitigaram alguns princípios contratuais clássicos. Eu fiz uma tabelinha comparando, né, essas duas vertentes. E eu vou colocar para vocês aí na tela, porque aí vocês podem dar pause e ler com calma. Então, quais são os princípios contratuais clássicos? O primeiro e mais importante é o princípio da autonomia da vontade. Lá, nessa época, pós-Revolução Francesa, a vontade era muito importante, a vontade livre e irrestrita, porque eles estavam querendo se libertar daquelas amarras do absolutismo. Então, foi inclusive ali que nasceram os direitos fundamentais de primeira dimensão, liberalismo, individualismo e a base clássica do direito civil. Então, a vontade era algo muito importante e muito respeitado, né? É ainda, mas hoje esse princípio ele mudou de nome, de acordo com as principais doutrinas que a gente tem sobre essa matéria. Então, antes a gente falava autonomia da vontade, só que ficava uma coisa muito subjetiva. Vontade, a vontade livre e irrestrita, não deu muito certo. Então, hoje, a gente tem essa autonomia, mas a nossa autonomia ela é conformada, limitada pelo ordenamento jurídico. E então ela mudou de nome. Então, a maioria da doutrina entende que hoje a gente não deve se falar mais autonomia da vontade, e sim autonomia privada, que seria a autonomia da vontade, porém limitada pelo ordenamento jurídico. Ok? Segundo princípio, obrigatoriedade contratual ou pacta sunt servanda. O que esse princípio falava lá na época em que ele nasceu do direito civil clássico tradicional? Esse princípio falava que, uma vez que você celebre um contrato com base ali, né, na sua autonomia, na sua vontade de celebrar esse contrato, você deve cumprir o contrato nos termos em que ele foi firmado, porque você empenhou sua palavra ali. Então, o contrato precisava ser cumprido obrigatoriamente. O contrato faz lei entre as partes, né? Vocês vão ver isso em vários livros, essa frase. E hoje? Hoje, a gente ainda tem o princípio da obrigatoriedade contratual, né? A força obrigatória dos contratos. É claro, para dar segurança jurídica, porque se você celebrasse um contrato e não fosse cumprir o contrato, a gente não ia ter segurança nenhuma, né? Então você precisa celebrar. Mas podem ocorrer fatos que alterem significativamente o equilíbrio contratual, gerando extrema vantagem para uma das partes e extrema desvantagem para outra parte. Nesse caso,
o aplicador do direito ele pode intervir no contrato para reequilibrar aquele contrato, modificar o contrato de forma que ele possa ser cumprido ainda de alguma forma, aproveitando sim aquele contrato, sem desfazê-lo. Então, a obrigatoriedade contratual ainda existe, mas ela foi mitigada, atenuada, tá? O terceiro princípio que eu gostaria de falar com vocês é o princípio da relatividade dos efeitos do contrato. E o que é isso? Esse princípio, ele diz que o contrato ele só produz efeitos entre as partes. Pessoas de fora, terceiros, eles não têm que intervir no contrato, porque o contrato não diz respeito a mais ninguém, só as partes contratantes. Mas no direito civil atual, esse princípio também foi um pouco mitigado. Então, nós temos esse princípio, o princípio da relatividade dos efeitos do contrato, mas existem sim algumas possibilidades do contrato afetar terceiros e por isso mesmo esses terceiros poderem interferir no contrato de alguma maneira. Então, uma exceção ao princípio da relatividade dos efeitos do contrato é aquele que a gente chama de contrato de promessa de fato de terceiro. Então, quando você quer contratar um show, você não vai direto no cantor. Normalmente, você vai procurar o empresário desse cantor. Então, você vai celebrar o contrato para contratar esse cantor com o empresário. Então, é você e o empresário. O cantor é uma terceira pessoa, alheio ao contrato. O empresário ele vai envidar todos os esforços para conseguir que esse cantor cante no show contratado. Mas esse cantor ele é um terceiro, alheio ao contrato. É uma exceção. A gente tem várias exceções. Como agora eu estou passando só um resumo para vocês, eu não vou conseguir falar todas aqui, ok? Então, seguindo em frente. Princípio da liberdade contratual e liberdade de contratar. Ele existia antes e continua existindo hoje. Né? Então, o que seria a liberdade contratual? O princípio da liberdade contratual, ele diz que vocês têm liberdade de escolher o conteúdo do contrato que vocês querem celebrar, de negociar as cláusulas, estabelecer os efeitos daquele contrato, modo de pagamento. E o princípio da liberdade de contratar diz respeito à liberdade que você tem de escolher com quem você quer contratar e o que você quer contratar. Continuando. Então, os novos princípios contratuais, eles foram tão influenciados pela solidariedade, pela dignidade da pessoa humana, pelo respeito, que a gente tem dois princípios muito importantes que não fazem parte do rol de princípios clássicos do direito contratual, que são os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos. O que é o princípio da função social dos contratos? É o princípio que diz que o contrato ele precisa ser interpretado de acordo com a sociedade onde ele está inserido. O contrato ele deve ser bom para as partes contratantes, mas ele também precisa ser bom para a sociedade. Ele não pode ser bom para as partes e prejudicar a sociedade onde ele está inserido. Então, por exemplo, você não pode celebrar um contrato com uma empresa que dispensa lixo tóxico e você vai fazer um contrato de transporte desse lixo tóxico para um outro lugar. Pode ser que a empresa pague bem para você fazer esse transporte de lixo tóxico, mas você não vai poder simplesmente jogar esse lixo em qualquer lugar, prejudicando a sociedade aonde a empresa está inserida.
Então, o contrato ele pode ser bom para as partes e ruim para a sociedade. Se esse for o caso, esse contrato ele pode ser revisto. O juiz Estado pode interferir nesse contrato, modificando-o para que ele atenda à sua função social, que é um preceito de ordem pública, é um princípio muito importante que deve ser respeitado. E nós temos também o princípio da boa-fé objetiva. O princípio da boa-fé objetiva é um dos princípios mais importantes do direito contratual. Ele vai trazer para a gente a ideia de um comportamento ético, leal, honesto e justo entre as partes contratantes. Então, a boa-fé objetiva, ela tem mais a ver com essa exteriorização, com o comportamento das partes contratantes, do que é esperado de qualquer pessoa ao celebrar um contrato. E a boa-fé objetiva, ela tem três funções, três principais funções, e eu vou falar delas rapidinho. Eu fiz um outro quadro também para vocês explicando só essas funções da boa-fé objetiva e vou colocar na tela. A boa-fé objetiva tem três funções. Primeira função, função interpretativa. Os operadores do direito, eles devem interpretar o contrato com base na boa-fé. Função integrativa. Essa função diz que o contrato, ele traz, ainda que implícitos, deveres anexos que as partes precisam cumprir e respeitar. Caso contrário, isso gera uma violação do contrato, uma violação positiva do contrato. Então, esses deveres anexos são muito importantes. Dever de lealdade, de informação, de transparência, de cooperação, de respeito. Se eles forem violados, isso aí pode configurar uma violação positiva do contrato. E por último, nós temos a função da boa-fé de controle, que é a boa-fé servindo como controle de condutas, como um limite de condutas entre os contratantes. Até onde você pode ir? Até onde você age de boa-fé, ok? Então, esse foi um resumo que eu fiz para vocês dos princípios contratuais. Foi bem rápido mesmo, foi só para vocês pegarem o básico, que é essencial a leitura, né, de uma boa doutrina para complementar qualquer aula. Então, eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, vocês têm meu e-mail, é só me mandar uma mensagem que eu ajudo no que eu puder. Um abraço, tchau!